Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos fazer um barrado no pano de prato, igual esse daqui, um barrado de coração. Só que nós vamos fazer ao contrário. O coração vai ser de poá azul marinho e a parte de baixo aqui do barrado vai ser do xadrez vermelho, pra gente fazer um composê aqui, porque vai ser um jogo, 2 panos de prato. Então, vamos lá. Pra gente fazer, nós vamos precisar de uma faixa, eu estou usando tricoline, de uma faixa medindo 15 centímetros de altura por 45 de largura. Eu cortei com 45 porque o pano de prato que eu vou usar aqui hoje para fazer esse barrado, ele mede 40 centímetros de largura. Então, eu sempre gosto de cortar 5 centímetros a mais. Vamos usar também outra faixa de 6 centímetros por 45 de largura. Como aviamento, nós vamos usar uma cianinha. Eu uso a cianinha menorzinha aqui, mas se você quiser usar a grande também fica bonito. Aí vai depender do seu gosto. 45 centímetros de cianinha e 45 centímetros de renda de algodão. A minha renda é estreitinha, é pequenininha, mas também a mesma coisa. Se você quiser usar uma renda um pouco mais larga, fica bonito também. O coração, eu fiz com essas medidas aqui. 16 centímetros de largura aqui, pegando daqui até aqui, e 11 centímetros de altura. Para o meu tecido, que é 40 centímetros de largura, esse tamanho fica excelente. Aí, vamos usar também o termocolante, um quadrado que caiba o coração aqui dentro, e um quadrado do tricoline, que caiba também o coração. Então, agora, nós vamos pegar a faixa principal, vamos posicionar a cianinha aqui na parte de cima, vamos posicionar ela aqui, vamos passar uma costura em todo o meio da cianinha aqui, de fora a fora. E já vamos aproveitar que vamos estar na máquina e vamos posicionar também a renda de algodão um pouco mais para baixo do meio. O meio aqui é 7,5, né? Porque tem 15 centímetros de altura. Então, a gente mede onde é o meio e coloca um pouco mais para baixo a renda. Pode ser aqui, ó. E vamos alfinetar essa renda para na hora que for passar a costura, ela não sair do lugar. Então, vamos alfinetar. E a gente segue aqui a linha do quadriculado do tecido, que aí fica mais fácil pra gente já deixar a renda bem retinha. Então, agora vamos pra máquina pregar a cianinha aqui em cima e a renda. Já pregamos a cianinha e já pregamos a renda. Agora, nós vamos virar o tecido bem em cima aqui, onde tá a costura da renda, e vamos passar uma costura novamente para esconder aqui essa partinha de cima da renda. Então, a gente vira todo o tecido. E agora, nós vamos passar uma costura em toda a lateral aqui, com meio pezinho de máquina. Agora que nós já passamos a costura, nós vamos abrir o tecido e vamos fazer assim, ó, aqui na parte da cianinha.
virar, ó, tá assim, aí nós vamos virar pra ficar aparecendo só a pontinha aqui da cianinha. E aí, nós vamos passar a parte de cima aqui e a parte de baixo aqui também pra assentar a costura. Então, eu vou lá no ferro passar e já volto mostrar pra vocês. Pronto, já passei. Olha, aqui na parte de cima só aparece a pontinha da cianinha. E agora, nós vamos pegar o pano de prato, vamos deixar ele no avesso. Ó, a bainha aqui tá pra cima, ó, no avesso. E vamos posicionar o barrado na parte inferior do pano de prato, né, embaixo. Aí, nós vamos posicionar o barrado. E aqui, essa partinha que sobra, nós vamos abraçar o pano de prato e vamos pôr um clips aqui. Ó, fica assim, ó. Abraço o pano de prato e põe o clips. Aqui do outro lado a mesma coisa. Abraça o pano de prato e coloca um clips. Agora, nós vamos passar uma costurinha com um pé de máquina aqui na parte de baixo. Pronto, costura passada aqui embaixo, com retrocesso no começo e no final. Agora, nós vamos jogar o barrado para baixo. Jogamos para baixo. E agora, nós vamos desvirar o pano de prato, colocar ele no direito. Aí, o barrado tá aqui para baixo, né? Aí, vamos jogar para cima o barrado. Vamos assentar bem aqui certinho na costura. Assim. E agora, a parte aqui que ficou sobrando, nós vamos dobrar para dentro. E vamos colocar os clips. Pessoal, lembrando que todo o material que eu for utilizando aqui para fazer esse barrado, eu vou deixar na descrição do vídeo. Para depois vocês passarem lá dar uma olhada. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos dobrar para dentro. E outra coisa também que eu sempre gosto de falar, que às vezes o pessoal que tá iniciando aí na costura não sabe, é que se eu tô fazendo um pano de prato branco, a linha da bobina sempre tem que ser branca, para não aparecer a costura no avesso do pano. Agora, nós vamos passar uma costura nas duas laterais aqui, 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 e uma costurinha aqui em cima, bem pertinho aqui da cianinha, bem rente aqui a cianinha, pra gente fixar esse barrado. Então, vamos lá pra máquina. Já preguei o barrado, ó, passei uma costura subindo aqui, uma costurinha em toda aqui a beiradinha da cianinha e descendo aqui. Agora, para nós fazer o acabamento lá na parte superior do pano de prato, nós vamos novamente colocar ele no avesso. Vamos pegar aquela faixinha de 6 centímetros que nós cortamos e vamos posicionar assim. E esta parte que ficou sobrando, nós vamos abraçar o tecido e pôr um clips
E do outro lado a mesma coisa. Abraço o tecido e põe um clipe. Agora, nós vamos passar uma costurinha com o pé de máquina em toda a beiradinha aqui. Pronto, já passei a costura. Agora, nós vamos jogar para baixo. Vamos desvirar o pano de prato, deixar ele no lado direito. E vamos fazer assim agora, ó. Dobra uma vez e dobra mais uma. Aí, deixa tudo bem certo, bem alinhado, o tecido reto. E vamos pregando para depois passar a costura. Aqui na beiradinha eu gosto de pôr o clips. E depois aqui no meio eu vou alfinetando. Pessoal, lembrando que eu vou deixar na descrição os produtos que eu usei neste pano de prato, os itens que eu usei, para vocês darem uma olhada lá. E depois, no final desse vídeo, para quem gosta de barrado de coração, eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo, também com coração no barrado, mas ele é diferente. E agora, nós vamos passar uma costurinha aqui, em toda a parte de baixo aqui do tecido, e nesse cantinho e nesse cantinho. E a parte de trás fica assim, ó, esse acabamento. Então, vamos lá para a máquina. Olhem só como ficou o acabamento na parte de cima do pano de prato. No avesso fica assim, ó. Então, agora, nós vamos pregar o coração. Vamos tirar o pano de prato daqui. Vamos pegar o termocolante. Tá vendo que ele tem uma parte bem brilhante? E do outro lado é uma parte fosca. Então, nós vamos colocar na parte fosca pra gente desenhar o coração. Aí, você vai fazer o molde do tamanho do coração que você... do seu gosto, né? Do tamanho que você acha que fica bonito no seu pano de prato, dependendo da largura dele. Então, vamos riscar aqui o coração. Pronto. Agora, nós vamos pegar o tecido, aquele quadrado do tricoline que nós cortamos. Vamos colocar ele no avesso e vamos colocar em cima, assim. Então, vai ficar o avesso do tricoline com a parte brilhosa do termocolante. E agora, nós vamos passar para fixar o termocolante no tecido. Segura o ferro um pouquinho em cima, ó, vai passando bem devagarzinho para colar. Essa parte brilhosa debaixo do termocolante é como se fosse uma cola mesmo. E agora, nós vamos recortar o coração. Prontinho. Agora, vamos pegar o pano de prato novamente. Vamos dobrar ele ao meio aqui, ó. Pra marcar aqui o meio. Como o coração vai aqui em cima, então eu vou fazer um pontinho aqui com a minha canetinha. Ó, marquei o meio. E agora, a gente pega uma agulha e risca assim, ó. Porque nós vamos ter que destacar essa parte aqui, ó, do papel.
Tira essa parte, vai ficar como se fosse uma cola aqui, ó. E aí, nós vamos posicionar no pano de prato, bem no meio, onde nós marcamos, né? Eu gosto de pôr ele sempre assim, ó, deixar a metade dele em cima do barrado e a outra metade pra cima. Agora que nós já posicionamos aonde a gente quer, nós vamos passar o ferro aqui em cima novamente para fixar o coração no pano de prato. Vamos lá. Assim que vai passando o ferro, o tricoline já vai colando no pano de prato. Essa é a função do termocolante. Agora, gente, nós vamos lá para a máquina e vamos passar uma costura com ponto zigue-zague em volta de todo o coração. Lembrando que a linha da bobina sempre branca. Aqui eu tava, em toda a parte que nós fizemos até agora, eu tava usando a linha vermelha. Só que agora eu vou colocar a linha azul marinho para não aparecer aqui no coração. Pessoal, a minha máquina é uma Singer Facilita. Então, para fazer o zigue-zague do coração, eu deixo bem aqui, ó. E coloco o tamanho do ponto entre o 0 e o 1. Então, é assim que eu gosto de fazer o zigue-zague. Mas aí, vai do gosto de cada um. Pronto, costura passada no coração. E olha que lindo que ficou. Agora eu vou mostrar pra vocês o jogo, né? Um do lado do outro, aquele que eu mostrei lá no início do vídeo. E olhem só, que graça que ficou esse jogo. Tanto pra presentear alguém, quanto pra fazer e vender. É bem vendável o joguinho assim, com coração. E, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se gostaram do barrado, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre vou estar postando novidades para vocês. Até mais e tchau, tchau!